Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alice, sou professora de Geografia e vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre a Europa no mundo contemporâneo. Tá? Este conteúdo está disponível lá no seu material didático entre as páginas 32 e 50. Então, eu te convido para acompanhar a aula e depois dar uma olhadinha lá no seu material didático. Para iniciarmos, a gente vai dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, ou nesse infográfico, tá? Que vai mostrar para a gente como se mede a atividade econômica de um país. E a gente deve saber que a atividade econômica do país, ela se mede a partir do produto interno bruto. E o que é o produto interno bruto? É a soma de todos os bens e consumos produzidos internamente dentro de um país. Só que nós temos duas formas de fazer esse cálculo. O primeiro deles é pela ótica da oferta, produção da indústria, serviço e agropecuária. E a segunda forma é pela ótica da demanda, que é o consumo das famílias, de bens e serviços, gastos do governo, investimentos das empresas e exportações e importações. Muito bem, essa é a forma da gente mensurar o quanto um país está crescendo economicamente. Mas o que acontece durante uma crise? Vamos ver? Primeira coisa que acontece durante uma crise é que há um declínio da atividade econômica e isso diminui a demanda do consumo. Depois, o menor consumo leva a uma queda da taxa de lucro das empresas. Essa taxa de lucro vai fazer com que as empresas demitam os funcionários. Por quê? Porque elas não estão lucrando, portanto, não tem como pagar. Essa demissão dos funcionários leva a um aumento no índice da taxa de desemprego. E, por consequência, o desemprego leva a uma diminuição da demanda do consumo. Isso mesmo. E é muito sério. Por quê? Porque vai fazer com que esses países tenham uma crise, pode ser uma recessão ou pode ser uma depressão. Vejam só. Nós temos aqui a recessão, que é a intensidade da crise dentro de um país. A recessão é quando há uma queda no PIB por alguns meses, por exemplo, um trimestre. Mas nós temos também a depressão, que é uma recessão que ultrapassa 3 ou 4 anos. E aí, isso pode levar à falência, tanto das empresas e, por consequência, dos países também. Veja só, exemplos de crises econômicas que nós temos aqui. A Grande Depressão de 1929, ocasionada pela superprodução dos Estados Unidos, que levou à quebra da Bolsa de Valores. Depois, a crise global, que foi ocasionada pela bolha imobiliária também nos Estados Unidos. E o exemplo brasileiro fica com a recessão brasileira de 2014 a 2016, que além das dificuldades econômicas internas, foi causada pela crise de 2008, consequência da queda do preço das commodities no mercado internacional. O Brasil, grande produtor de commodities, houve uma redução nesses preços, o Brasil sofreu com isso. Muito bem, e aí nós temos que entender um pouquinho sobre as origens da crise de 2008, lá no continente europeu. Primeira coisa, começou na Grécia. O início dela foi na Grécia. Depois, houve um alto endividamento governamental. Esse alto endividamento governamental fez com que os investidores retirassem seus investimentos do país. Isso fez com que os investimentos estrangeiros diminuíssem e as empresas ligadas às vias públicas e privadas fossem à falência. Depois, essa insegurança fez com que esses investidores fossem investir em outros países e também em países que tivessem uma segurança maior economicamente. E isso atingiu países endividados do continente europeu e fez com que o euro sofresse uma desvalorização, tendo um poder de compra menor. Depois disso, nós temos as taxas do PIB e a taxa de desemprego, que são resultados desses endividamentos e dessa crise. Veja só, chama a atenção de vocês lá para o ano de 2009. Observem que vários países, a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Grécia, a Itália, Portugal e o mundo, de um modo geral, estava em crise. Só que alguns países, logo em seguida, começaram a voltar, retornaram para uma produtividade positiva e o PIB voltou a crescer. Já a Grécia, ela continuou até 2013, 2014 com um PIB negativo, ou seja, ela não tinha produção, ela não tinha um produto interno bruto suficiente, então ela não conseguia se reerguer da crise. E aí investimentos foram necessários para fazer com que ela saísse de tal crise.
Mas o principal ainda está nas maiores taxas de desemprego. Por quê? Porque se não há uma produtividade, tem mão de obra sobrando. E essa mão de obra lá na Bósnia, por exemplo, chegou a 25% de desemprego. Em países de primeiro mundo, como por exemplo a Espanha, ou até mesmo a Grécia, Portugal, também foram altos. Veja que na Grécia chegou em torno de 24%. Na Grécia chegou em torno de 16%, 17%, que são índices extremamente altos. Nós temos a evolução da dívida pública. E veja só, países como a Grécia, a Itália, Portugal, entre outros, sim, estavam endividados. A Grécia mesmo chegou a dever praticamente 180% do seu PIB, e isso é um endividamento muito alto. Depois nós temos as consequências disso, que nada mais são do que, em primeiro lugar, a moratória. O que é a moratória? Quando um país deixa de honrar os seus compromissos, ou seja, ele começa a não ter recursos o suficiente para pagar as suas despesas. A Alemanha e a França lideraram o movimento, mas com a ajuda financeira aos países que estavam em crise. E o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Central Europeu liberaram verba, recursos, de fundos emergenciais para ajudar estes países que estavam em crise e conseguir levantar eles de tal situação. Além disso, medidas de austeridade foram impostas ao governo grego. Mas o que é austeridade mesmo, professora? Significa rigor teórico no controle dos gastos, ou seja, o governo teve que ficar bem regradinho em todas as suas custas. Mas para ele conseguir isso, ele tomou algumas providências, como, por exemplo, o aumento das taxas de impostos às pessoas com renda mais altas, entre 1% e 4% dos seus salários. Outro exemplo é o aumento dos impostos profissionais autônomos. Também passaram a pagar mais por isso. Extinção de 25% dos empregos públicos e a adoção de medidas de redução de salários. E ainda a redução das despesas com saúde pública. É claro que a grande parte da população não gostou nada disso, e com isso teve muitos movimentos contrários ao governo. Depois, nós temos alguns desafios socioeconômicos na Europa ainda, atualmente, e um deles é o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Como o Reino Unido é um país que tem um grande índice de atividade industrial, muitos países dependem dele e ele é parceiro de muitos países. A saída dele pode provocar um certo caos na economia. Grande número de refugiados, muitos vindos do Oriente Médio e da África. Em 2015 e 2016 foram em torno de 2,5 milhões de pessoas. E aqui nós temos um problema social, que nada mais é do que a xenofobia. Muitos europeus não gostam da chegada dessas pessoas no seu território. Depois, os desafios ambientais lá no continente europeu. Como bem sabemos, a Europa teve uma prosperidade econômica e tecnológica muito grande, mas isso teve um preço muito caro, porque foi às custas de grandes prejuízos ambientais, por causa principalmente do uso dos combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o crescimento populacional desordenado. E aí, como consequência para este século, nós temos, por exemplo, o alto consumo de combustíveis fósseis, aonde eu vou destacar, por exemplo, Malta, que 97,8% do seu consumo de combustíveis é fóssil. Também a Federação Russa, com 92,1%, e ainda os Países Baixos, com 90,9%, e até mesmo a Alemanha, com 79,7%. O que isso significa? Que esses países que estão nessa lista, neste gráfico, eles consomem tudo isso de combustíveis fósseis, portanto, precisa de investimento em energias renováveis. Ainda nós podemos ver os resultados disso, como, por exemplo, o efeito estufa e a chuva ácida. Depois, nós temos que entender que a Europa vem tomando medidas para minimizar esses impactos ambientais. E nos últimos anos, ela lançou leis ambientais extremamente rígidas. E, além disso, ainda tem investido muito na busca por tecnologia e energia produzida de uma forma mais limpa, a energia renovável, que aumentou entre 2006 e 2016 66,6% lá na Europa. Já a indústria automotiva, ela vem tentando reduzir o máximo a quantidade de CO2 na atmosfera. E a legislação também é bastante rígida. O incentivo ao uso dos combustíveis por parte do governo é bastante intenso. Em 1997 foi criado o Conselho Europeu do Biodiesel. Veja só,
Aqui nós temos uma imagem de uma plantação de colza lá na Letônia, que serve para fazer o quê? Serve para fazer biodiesel, isso mesmo. Ainda nós temos as questões relacionadas à energia, que vários países europeus desenvolvem projetos que visam ampliar a utilização de fontes alternativas renováveis e diminuir o máximo de CO2 na atmosfera. Veja só, aqui nós temos a primeira fonte de energia, que é as usinas hidrelétricas. Depois, as usinas solares, que vem crescendo muito essa utilização. E ainda temos as usinas geotérmicas, como esse exemplo aqui, que fica lá na Islândia. Bons exemplos na Europa é o que não falta. E a coleta do lixo é utilizada para fazer biodigestores, ou seja, a produção do biogás, que representa 49% da energia renovável nos países membros da União Europeia. Em grande parte das cidades, a coleta de lixo é seletiva, seguindo critérios bastante rígidos, e inclusive as pessoas podem ser multadas pelo descarte incorreto deste lixo. Amsterdã, uma das principais cidades dos Países Baixos, tornou-se referência mundial. Sabe por quê? Porque a bicicleta é o principal meio de transporte deles, e com isso eles conseguem diminuir o índice de CO2 na atmosfera. Além disso, a gente vai ver um pouquinho sobre as nossas atividades. E olha só que interessante, nós vamos fazer a atividade 1, que vai fazer a análise do gráfico do PIB e também da taxa de desemprego. A atividade 2, 3, que também tem uma leitura para vocês fazerem, uma atividade de verdadeiro e falso, e a número 5, que vai fazer uma análise das questões ambientais e o processo de industrialização. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê logo mais lá na nossa correção dos exercícios. Até mais!